Bom, estou com o Marcelo, que é o pensador, o grande criador disso tudo, desse fórum da sustentabilidade em campo. Marcelo, quando que aconteceu o estalo para isso tudo? Olha, acho que assim, a gente começou a pensar, eh, na verdade assim, se preocupar com o avanço do tema de sustentabilidade, os ODSs, já desde 2022, 2021, que a gente via que faltavam ali 7, 8 anos para 2030 e os indicadores estavam muito ruins. E a gente começou a se perguntar, eu comecei a me perguntar como que a gente poderia fazer para avançar. Nessa época, eu tinha acabado de sair do Pacto Global para assumir a direção de uma organização em Brasília que se chama Mútua, que é a Caixa dos Engenheiros, e eu comecei a ver assim a ramificação que essas organizações tinham. São 1.200.000 profissionais no Brasil e a gente começou a fazer movimentos para sensibilizá-los para esse tema de sustentabilidade. E aí eu pensei, puxa, é necessário fazer alguma coisa maior. Quem poderia ajudar a divulgar em larga escala esse tema e essas necessidades tão prementes? E aí um final de semana eu estava, isso assim foi bem realmente essa coisa, Uhum. uma coisa muito simples. E eu estava vendo um jogo de futebol e aí um jogo de futebol da Champions League e aí começou aquela coisa do racismo, bandeiras contra o racismo. Eu falei, esporte. Isso movimenta as pessoas. E a gente começou a burilar e aí a Cleila, que já conhecia, e outras pessoas, o Pedro veio, a gente começou a idealizar e começou a estruturar algo que veio dessa ideia da gente levar o esporte para ser o grande impulsionador, criar um momento gigante para que a gente mobilizasse a sociedade. Acho que essa foi a Esse foi grande o estalo. gênese, o estalo do movimento de sustentabilidade em campo. Começou com futebol, mas a gente logo viu que precisaremos envolver outras modalidades, porque cada modalidade conversa com seus públicos diferentes. Claro que o futebol é assim, aquela coisa de massa, de escala, mas a gente viu que era necessário envolver outras modalidades. Tá. E assim, a maior transformação que você já viu o esporte provocar quando se trata de sustentabilidade? Olha, eu acho, eu posso citar vários exemplos. Acho que principalmente o futebol tem sido utilizado de diversas formas ao longo da história. A gente pode citar coisas super negativas como Hitler, enfim, Mussolini usando o futebol, o Brasil mesmo, lá no Haiti. A gente pode ver várias assim, a democracia corintiana na época, todo o esporte. Mas eu acho que assim, o que o esporte tem mostrado, e a Unesco tem provado isso, a gente inclusive tem a Unesco aqui, está quase fechando uma parceria conosco, estamos conversando com eles estão muito interessados, é o esporte como transformador de realidades. Não é todo esportista que vai se tornar um grande conhecido, que vai se transformar num esportista de elite, num esportista de alto desempenho. Mas o esporte tem essa capacidade de diariamente levar a cultura, fortalecer a educação, personalidade, caráter. E eu acho que mais do que um exemplo específico, essa potencialidade do esporte é algo que me chama atenção, me chama muito a atenção. Você falou agora sobre essa questão, até me veio uma situação, finais de semana, né? Eu frequento muito final de semana as quadras, né? Porque eu tenho um filho de 10 anos que desde os 6 anos está nas quadras nos jogos de futsal. Isso movimenta uma quantidade gigante de crianças. O futsal ele traz o trabalho do esporte numa criança desde os 4 ou 5 anos. E o interessante, né, quando a gente fala de futebol, a gente tem essa questão também do futebol de salão, que é o futsal que está agregando muito a criança nesse meio esportivo e trabalhar a associação da sustentabilidade já nessa idade. Né? Eu penso no foco já nessa idade, já trazer junto com todos esses itens que falou, formação de caráter e tudo mais, a questão viva para eles dentro dos clubes, né? Porque são grandes clubes que têm o futsal também, mas para trazer dentro dos clubes também essa visão para as crianças já a partir dos 4, 5 anos. Não, sem dúvida, eu acho que a formação de base, de atletas de Isso. base, é algo fundamental. E tem um aspecto que me chama muita atenção, que é assim, como que a gente consegue levar para esses jovens, para as jovens e para os jovens, a questão dessa conexão que todos nós temos. Essa conexão entre si, que é uma questão de ética, de caráter, de relacionamento e também uma conexão com o meio ambiente, né? Quer dizer, eu acho que a gente trata muito o meio ambiente como a gente trata os outros. Sempre uma questão
de dominação, de exploração, de vantagens que a gente vê, quer ver no meio ambiente, a gente quer ver também nessa relação tóxica que a gente estabelece com as pessoas. E eu acho que o esporte, ela tem essa possibilidade de a gente joga em equipe, a gente está jogando junto, a gente quer ganhar, mas quer ganhar em conjunto e de uma forma correta, de uma forma ética, de uma forma íntegra. Então acho que essa possibilidade o esporte tem muito e merece desde a base. O que a gente está falando aqui, apesar da gente trazer grandes esportistas, presidentes de clube, a gente espera que isso se espalhe para toda a sociedade, desça no cidadão comum, naquele que está na banca de jornal lendo, no seu filho, nos jovens que estão jogando, quer dizer, essa discussão, essa reflexão, o que a gente espera é um nível de consciência. Hoje em dia a gente está no mundo todo uma polarização muito grande, esquerda, direita, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e para mim, sem querer ser ingênuo, nada, mas eu acho que a grande discussão nossa é uma discussão quem é a favor de um processo civilizatório, saudável e quem não é a favor. E aí não importa a matiz política, não importa a orientação, visão de mundo. Quem está a favor dessa civilidade, desse desenvolvimento civilizatório e quem não está. E eu acho que o esporte tem a capacidade e a obrigação, talvez, de levar para os jovens, para a nossa base, essa visão. Estamos construindo um mundo, uma civilização. Não termina agora, perpetua, a gente tem outros que virão depois de nós, então essa visão civilizatória, essa irmandade global, humana, eu acho que é algo que o esporte tem muito a contribuir. Sim, é até a questão também da inclusão, né? Porque além disso, a gente tem aqui em São Paulo principalmente, mas em vários locais do Brasil, times que são LGBT, QIA+, a gente tem aqui em São Paulo ligas voltadas ao público LGBT, e que é super legal, super interessante, já fui madrinha de um desses eventos, e eu achei incrível, né? Porque é essa questão mesmo que bate bem, né, no ODS, que é o da inclusão mesmo, né? Não, total, Daniela. E eu acho que o esporte tem essa característica e assim, e eu faço uma reflexão eu tenho feito uma reflexão que vem da minha história pessoal. Eu moro em Goiânia, tenho morado em Goiânia desde setembro do ano passado e em dezembro de 2023, minha esposa Marcela, que está por aqui, que é o coração dessa ideia e apaixonada pelo tema de sustentabilidade, a gente montou um bar de vinhos naturais e de mínima intervenção lá em Goiânia. Vinho já não é algo muito fácil em Goiânia, natural de mínima intervenção é mais difícil ainda, mas de qualquer forma a gente está nesse caminho. E a questão da diversidade me toca muito, porque hoje na nossa equipe é um empreendimento pequeno, somos ali 10 pessoas, dessas 10 pessoas, 80% é trans, ou é homossexual, mulheres negras, população periférica, e é algo que assim exige um desprendimento seu como empreendedor, como gestor, mas é algo que é extremamente gratificante, porque a gente vê que a gente está construindo um mundo, a gente está construindo e contribuindo com a vida das pessoas. E isso me emociona, porque ao mesmo tempo em que a gente consegue trazer isso, a gente tem um resultado para o nosso negócio. Né? E isso, trazer essas duas coisas, uma contribuição para um resultado para o negócio, para a sua atividade, isso é muito bacana. Bom, eu sei que ele está na correria aqui, então a gente já vai finalizar, tá bom? Bom, se você pudesse resumir esse fórum em uma única palavra, qual que seria? Comunidade. Eu acho que o que a gente está criando aqui é uma comunidade de pessoas que buscam pensar o esporte e sustentabilidade e negócios no esporte de uma maneira conjunta. Uma coisa interligada à outra, não uma coisa excluindo a outra. Comunidade. Tá bom. E qual seria seu gol de placa pessoal dentro desse projeto? Pessoal. O meu gol de placa pessoal, eu acho que seria a gente conseguir fazer com que o índice de sustentabilidade no futebol, que a gente começou a lançar, que a gente começou a discutir em 2023, possa ser adotado por entidades esportivas do futebol aqui no Brasil e a gente consiga fazer com que os clubes de futebol mostrem o que estão fazendo e o que não estão fazendo e se comprometam mais com o tema. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, para mim vai ser um gol de placa, porque é um tema estruturante, porque eu estou indo nos aspectos que são nevrálgicos da questão. Tá ótimo, obrigada a você, viu? Obrigada.